A nova pesquisa Atlas Bloomberg mostra Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula no segundo turno, mas os dois estão com empate técnico. A gente vai conferir agora as imagens, a pesquisa. Flávio aparece com 47,6% contra 46,6% do presidente Lula. Essa é a intenção de voto para o segundo turno. Não sabe, não respondeu, um total de 5,8%. E na sequência, nós temos sobre os nomes rejeitados, né? Rejeição dos líderes políticos. Temos aqui Lula do PT com 52% de rejeição, Jair Bolsonaro aparece nessa pesquisa, 48%, Flávio Bolsonaro 46,1%, Michele Bolsonaro 43%, Renan Santos do Missão 42,9%, Nicolas Ferreira do PL 42,5% e Eduardo Leite 40,6% de rejeição. E temos aqui mais uma avaliação do governo Lula. Como você avalia o governo do presidente da República? Ruim, péssimo, 49,8%. Bom, ótimo, 40,6%. Irregular, 9,6%. A pesquisa Atlas Bloomberg, que foi divulgada nesta quarta-feira. Deixa eu chamar as nossas comentaristas, Denise Campos de Toledo e Dora. Dora, esses números, interessante, né? Fazer uma comparação, não só da porcentagem do presidente Lula com Flávio Bolsonaro no segundo turno, mas também as rejeições. E é interessante que Flávio Bolsonaro tem uma rejeição muito parecida com a do pai, um pouco menor. Pois é, a rejeição do sobrenome, né? Agora, rejeições altíssimas. Agora você vê que ninguém está muito bonito nessa fotografia, né? Até os que estão ali não estão nessa briga direta, não tem ninguém com menos de 40% de rejeição. É coisa abessa, se bem que os 52% do presidente Lula e os 46, quase 47% do Flávio Bolsonaro são bastante significativos, mas nada diferente do que a gente já esperava e, enfim, vê nas ruas aí todo dia. Agora, essa pesquisa botando o Flávio Bolsonaro na frente do presidente Lula no segundo turno, numa situação de empate, claro, porque a diferença é mínima, mas, de qualquer maneira, essa situação se inverteu. O presidente Lula estava na frente, mesmo numa situação de empate técnico, e isso, a cada pesquisa dessa, a gente tem visto, as últimas, maior é a preocupação do Palácio do Planalto com o crescimento da candidatura de oposição. E isso vai ensejar uma mudança de estratégia, porque já houve uma avaliação de que o Palácio do Planalto errou ao menosprezar o potencial do Flávio Bolsonaro. Vai ter que entrar aí numa ofensiva, mas não o presidente Lula, pessoalmente, sabe? Entrando no embate com o Flávio, mas os petistas e aliados, presidente Lula mais à frente. De qualquer maneira, a ideia no governo é que na próxima leva de pesquisas, aí quando já se entra de verdade o candidato do PSD e tal, esse quadro possa ter mudado, porque aí o governo também leva a fé aposta em aprovação de escala 6x1, anúncios de outras medidas de benefícios sociais, coisa que não tem dado muito resultado. Mas vamos ver. Fato é que o governo está super, mega, hiper, blaster preocupado com o avanço da oposição. Justamente, né, Denise, a avaliação do governo também, 50%, considerado ruim para quase 50%, o governo Lula. Isso também reflete, como a gente sempre ressalta, a própria polarização, né? Não necessariamente quem dá essa opinião não vota nele. Mas tem uma piora, né, de avaliação, que a Dora falava que ninguém está muito bem na fotografia, mas o fato é que o presidente Lula está exposto na vitrine. Então, tem uma avaliação de tudo que ele tem feito à frente do governo e esse dado tem piorado. Então, independentemente de polarização, dele ter menosprezado a candidatura de Flávio Bolsonaro, dele passar um bom tempo surfando naqueles dados que mostravam que ele iria tranquilamente para o segundo turno e ainda deve ir tranquilamente para o segundo turno, mas tem essa piora. Então, tem também essa avaliação do governo pesando
contra a posição dele e talvez até fortalecer a candidatura de Flávio Bolsonaro. Claro que muita coisa ainda vai acontecer, devemos ter debates, campanha eleitoral, aí a Flávio Bolsonaro também vai ser vitrine de críticas, alvo de críticas, então a situação pode mudar muito. Mas a gente percebe que as ações do governo, as políticas que vêm sendo implementadas, não têm conseguido fortalecer, e talvez porque ele esteja direcionando as medidas e o posicionamento muito para a base que já o apoia. Então, é aquela história de você tentar agradar quem já está convertido. E tem uma faixa de indecisos, tem uma faixa que é contra um e contra outro, a rejeição de Flávio Bolsonaro também é elevada, então o governo tem de buscar instrumentos para conseguir virar essa situação. E ele, por enquanto, não está conseguindo. A gente vê que toda a linha política dele, principalmente na área econômica, é focada naquela população onde ele já tem a preferência de voto.